Olá! O tema de hoje do Estúdio News é segurança do paciente. Para conversar com a gente, nós recebemos a Caroline Daites, médica especialista em medicina legal e perícia médica, e o Washington Fonseca, especialista em direito médico. Sejam muito bem-vindos. Bom, quando a gente fala em saúde, a primeira palavra que vem à mente é confiança. Confiança de que o atendimento será correto, de que o diagnóstico será preciso, de que o tratamento vai trazer a cura. Mas, afinal, o quanto os pacientes estão realmente seguros dentro do sistema de saúde? Quais são os riscos existentes? E para a gente começar, eu inicio com a Caroline. Quais são os erros mais comuns que colocam os pacientes em risco atualmente? Olha, nós temos até algumas metas internacionais de segurança que estão alinhadas exatamente com erros comuns, que vão desde a identificação do paciente, em questões também de administração de medicações, nos protocolos de infecção hospitalar também, e questões envolvendo procedimentos cirúrgicos, da localização do procedimento, a identificação do próprio paciente. Então, são várias cadeias mesmo envolvidas, porque são procedimentos bastante complexos que acontecem. Washington, quais são os direitos e deveres que envolvem aí a segurança do paciente? Conta pra gente. Renata, a gente tem que entender, em primeiro lugar, que é uma relação bilateral, o médico e o paciente. Então, a gente não pode só deixar tudo de responsabilidade nas costas dos médicos. A gente tem que também pensar no lado do paciente. Isso é muito importante. E por que eu falo isso? Porque como se trata de uma relação onde existe uma dependência recíproca de atos, boa-fé, entre outras coisas, a gente tem que observar que existem sim deveres dos médicos e existem deveres dos pacientes. Então a gente não pode simplesmente tratar de maneira indiscriminada questões somente na parte médica. A gente tem que entender, educar e informar os pacientes dos seus direitos, dos seus deveres, para que eles possam eventualmente, na justiça ou não, cobrar do profissional e até mesmo isentar o profissional de eventuais questões relacionadas a descontentamentos em atendimentos na área médica. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça, o Brasil registrou mais de 37 mil novos casos de falhas assistenciais em saúde entre janeiro e maio de 2025. Além dos novos casos, o levantamento aponta que há quase 154 mil processos pendentes relacionados ao tema e 31 mil já foram julgados no mesmo período. Em 2024, o país já tinha registrado um aumento de 506% nas ações judiciais por erro médico. Mas é importante ressaltar que não ocorreram 37 mil falhas reais, porque muitas dessas ações são julgadas improcedentes, mas o fato é que estamos diante de um cenário alarmante. E como explicar esse aumento, Washington? A gente tem, Renata, diversos aspectos que a gente deve observar e se atentar. Número um, que a gente tem que entender dentro desse contexto é que esses números do CNJ, os mais de 500 mil ações que constam nos dados que foram ajuizadas de 2023 para 2024, não se pautam somente na questão de erro médico. A gente tem também reclamações, processos contra planos de saúde. Mas o que mais me espanta e me chama atenção, o que mais me causou impacto, foi de fato essa informação que você nos traz aqui, relacionada ao número de processos voltados para a área médica, principalmente para a questão de erro. O que a gente deve observar, e eu vejo que é um fenômeno ao longo dos anos, que existem diversos elementos que acabam trazendo uma espécie de um tempero, uma espécie de combinação para que esses números acabem por aumentar. Número um, a gente observa nitidamente, é a indiscriminada concessão de justiça gratuita para toda e qualquer pessoa. Então, não existe uma regra muito clara que deveria ser implementada. Agora, o STJ, nesse último mês, tem trabalhado, para ser mais preciso, para não ser injusto,
em direcionamentos relacionados à questão da concessão da justiça gratuita, o que favorece muitos advogados mal intencionados, pacientes muito mal intencionados, a buscarem o judiciário e não arcarem financeiramente com os custos de uma ação que venham a perder. Então, esse é um ponto muito importante. Então, a concessão indiscriminada de justiça gratuita é um fator que a gente observa de maneira, assim, brutal, se assim eu posso pontuar. A gente observa também questões relacionadas a cenários econômicos. Por quê? Somando esses dois pontos que eu acabei de falar, a gente consegue vislumbrar aqui uma situação de tempestade perfeita, aonde, caso um paciente perca um processo, um advogado perca um processo, ninguém vai arcar com as custas desse processo, por mais que esse paciente, esse advogado, não tenha razão em sua demanda, e a gente observa também uma questão de cenários econômicos, assim, bastante delicados, como a gente observa e vive atualmente aqui, aonde esses pacientes, eles buscam uma espécie de um jackpot, uma aposta, uma loteria, no judiciário para tentar angariar e obter dinheiro. Então, a gente observa uma situação muito corriqueira, onde as histórias se repetem, e a Carolina vai poder também falar nesse aspecto da questão da perícia dos processos, onde a gente tem, num determinado curso, a parte técnica, onde mostra-se que o médico tem ou não razão, ou o paciente ou não tem razão também. E também a gente observa que muitas pessoas utilizam isso como meio de vida para tentar obter dinheiro fácil. Infelizmente, é uma situação, é uma coisa que a gente acabou, infelizmente, também, mais uma vez, importando dos Estados Unidos, essa indústria do dano moral, essa indústria do processo, que nos leva a ter números tão alarmantes como você mencionou há pouco. Eu já emendo duas perguntas aqui para a Caroline. Os erros, quando eles acontecem, tanto na rede pública quanto na rede privada, e conta para a gente como que funciona esse trabalho de bastidor da perícia. Bom, o próprio termo erro, né, a gente já precisa mencionar aqui que ele não é o mais adequado, inclusive já foram propostas, né, questões de alteração para danos morais e materiais decorrentes, né, de serviços de saúde. Porque quando a gente fala em erro, não necessariamente a gente está falando que realmente já tem a comprovação, né, de alguma negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico ou do serviço de saúde. Então, essa é a parte principal para a gente entender e muitas vezes se assustar com esse número. Então, existe um aumento no número de judicializações que causam alarme e, inclusive, tem que soar um pouco o nosso entendimento de perceber também a queda na qualidade dos serviços de saúde, o aumento do número de advogados que estão envolvidos com o direito médico, então, complementando um pouco da pergunta anterior, né? E a perícia, ela vem para contribuir com isso, inclusive nos bastidores, né, com a possibilidade de uma pessoa, às vezes, ela quer ingressar com uma ação, ela pode contratar antes um perito para avaliar um prontuário e assim conseguir entrar em uma ação judicial de uma forma muito mais consciente, né, não se transformar em uma aventura que pode trazer dor de cabeça para ela. Em muitos casos, essa pessoa tem justiça gratuita, mas em outras situações ela pode não ter esse benefício e isso vai causar todo um impacto na vida dela. Então, o perito, além de ele atuar na fase do processo judicial, lá na questão de fazer o laudo pericial, de avaliar toda a documentação e dar uma resposta para o juiz com base no conhecimento médico, ele também pode estar na fase extrajudicial. E assim, com as pessoas conhecendo mais essa possibilidade, e até quem sabe a gente imaginar, né, que os órgãos públicos poderiam contribuir e pensar num longo prazo, porque a gente está falando aqui de uma bolha prestes a explodir, né, quando a gente fala na judicialização como um todo. E mostrar que uma pessoa que entra, né, judicialmente, ela esteja mais amparada, até porque, em algumas das situações, quando tem a caracterização mesmo, através da perícia, de um erro, né, vamos falar no termo popular, muitas vezes até essa pessoa ela deixa de colocar
boas provas num processo por não ter o acesso a um médico apoiando também, porque em um processo judicial, além do perito, né, que vai ser nomeado ali pelo juiz para demonstrar o entendimento, porque o juiz não é médico, né, então ele tem que demonstrar para o juiz o que aconteceu naquele caso. E o médico, muitas vezes, ou a instituição de saúde, ela vem apoiada também de uma parte técnica. Então, ela traz um profissional médico junto. E muitas vezes também um advogado com especialidade no direito médico. Então, isso faz muita diferença. E a parte do paciente, ali, do autor da ação, às vezes vem com pouco argumento técnico. Ele acha que ele teve um erro, mas ele não tem provas contundentes. Então, se ele não tem um advogado que apoia ou um outro médico que ajuda a organizar essas provas, ele vai, de certa forma, muito fraco para essa ação também. No caso, quando a perícia responde positivamente, em quais situações o profissional pode responder judicialmente? Washington, em quais áreas ali, quais áreas concentram mais ações judiciais? UTI, pronto-socorro, em caso de cirurgias? Até em complementação ao que a Carolina falou, achei um ponto muito importante, é que há uma grande quantidade de advogados que agora se aventuram nessa área do direito médico. Eu estou há 25 anos na área, eu sei como é que a coisa funciona muito bem, mas o que acontece? Muitas vezes o advogado que eventualmente vai querer militar nessa área, por falta de preparo, por falta de amparo técnico, e até mesmo antes de responder a sua pergunta, Renata, não tem acesso à literatura médica, não tem acesso a intercorrências, o que não é e não deve ser traduzido como erro médico, mas não tem o conhecimento adequado para demandar os médicos nessa seara. E aí, infelizmente, o que acontece é uma situação bastante corriqueira, onde o médico acaba sendo pintado como culpado de uma maneira indevida, já na largada, no início do processo. Então, é muito importante esse apoio, não só de alguém que tenha conhecimento na área, mas principalmente de um médico que possa fazer essas vezes, muito bem como a Carolina apontou, para que a gente tenha um processo aí sendo conduzido de uma maneira inteligente, razoável, do ponto de vista técnico. Agora, o que a gente observa, voltando para a sua pergunta, relacionada especificamente a quais áreas são mais demandadas, eu observo ao longo dos anos que cirurgia plástica, de fato, é uma das áreas que tem mais processos judiciais. Ginecologia e obstetrícia, a gente observa também uma ascendente ortopedia, tanto no serviço público como na rede privada. Então, essas são as 3 especialidades que eu posso assim dizer que são as campeãs em reclamações, mas óbvio, existem demandas tanto na área da anestesiologia, existem demandas também na área da dermatologia, em menor escala? Sim, em menor escala, mas tem neurologia. Então, a gente observa aí diversas situações onde o médico, muitas vezes, por falta de conhecimento daquele profissional e até mesmo do paciente em querer processá-lo, acaba entrando numa aventura jurídica, trazendo uma situação muito negativa, manchando a reputação, manchando o nome de quem não deveria estar sendo processado. A informação, a falta de informação são elementos assim importantíssimos que devem ser combativos e com certeza eu falo para vocês e para o público aqui que nos assiste que antes de ajuizar uma ação tem que ter conhecimento, tem que ter noção do que vai ser arguído, porque obviamente uma ação aventureira vai ser fadada ao fracasso. Vocês estão nos trazendo aqui muitas situações em que os médicos, profissionais de saúde acabam entrando ali, se tornando réus na justiça sem ter motivo, justamente por falta de conhecimento dos pacientes. Quando que esses profissionais, então, em quais situações eles se tornam vítimas? Na dinâmica interna de um hospital, por exemplo, a sobrecarga de trabalho também não atrapalha aí muito a função desses médicos, enfermeiros, enfim, de todos os profissionais que estão ali dentro no dia a dia? Com certeza. Quando nós falamos no cuidado, né, na prestação de serviço de saúde,
nós não temos a chance de errar, igual outros profissionais, né? Então, às vezes eles podem consertar um erro, mas para o médico ou até mesmo para o técnico de enfermagem, para o enfermeiro, um erro pode ser fatal. E aí, quando a gente olha para esses profissionais, a gente percebe um movimento, né, de escala de plantões, de não ter reajuste, muitas vezes de pagamentos, de ver médicos, às vezes, sem receber já 2, 3 meses e trabalhando ainda, né, porque eles não têm como sair daquele emprego. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente faz segundas vítimas, que é um conceito que a gente traz da gestão da qualidade e segurança do paciente. Então, aquele profissional, ele comete uma ação que tem um desfecho ruim para aquele paciente, né, o erro, vamos dizer assim, mas aquele profissional, ele não queria fazer aquilo. Muitas vezes por sobrecarga ou por falta de estrutura do próprio sistema de saúde, esse profissional se tornando o que a gente chama de segunda vítima. Porque ninguém vai ficar feliz sabendo que alguém ficou com uma sequela ou morreu decorrente de uma ação, de um trabalho que você se preparou para estar ali, para prestar o melhor para a população. Então, é bastante dramático e na minha prática eu convivo muito com médicos, né, que vêm com processos judiciais e muitos já com a saúde mental abalada, querendo largar a medicina e entendendo que eles fizeram tudo que podiam. Mas aí a gente tem o entendimento de ações que muitas vezes não têm procedência, mas algumas vezes, sim, acontecem esses desvios, né? Então, isso tudo tem que ser muito bem apurado, até para identificar a responsabilidade do hospital e da instituição de saúde também frente à falta de suporte para esses profissionais atuarem. Tá certo, o Estúdio News vai... Tem um aspecto muito interessante, se até me permite complementar, Renata, que a gente tem que distinguir a atividade do médico, a atividade do enfermeiro, a atividade do auxiliar de enfermagem, e a gente tem que parar e entender que não é tudo que pode ser colocado nas costas do médico, até porque erros e situações acontecem por outros profissionais de saúde. Então, não podemos generalizar o termo como erro médico a partir do momento que a gente tem toda uma cadeia de profissionais trabalhando dentro de clínicas e hospitais que podem sim estar suscetíveis a erros. E esses profissionais, eles também têm que ser responsabilizados caso aconteça alguma coisa. Muitas vezes, no caso da ocorrência de uma ação contra um profissional, o hospital, ele também pode ser responsabilizado? Se sim, então, em quais circunstâncias? Sim, o hospital, ele precisa prover a estrutura adequada, né, para que aquele paciente seja bem atendido. Então, muitas vezes a gente vê falta de profissionais na escala que seria necessário, pode também ter falta de materiais, né, ou materiais inadequados para a execução de um serviço, equipamentos com funcionamento ruim, e os profissionais muitas vezes pecam, né, em não acionar o serviço de saúde comunicando, né, a falta de um equipamento, alguma situação desse tipo, falta de medicamentos essenciais também pode acontecer, a não existência de protocolos de segurança. Então, na saúde é tudo muito complexo. Imagina, todos nós já lidamos com alguém doente, que às vezes precisa tomar 2, 3, 4 ou mais medicações. Em casa já se torna difícil, né, controlar horários, medicamentos, exames para fazer. Imagina na estrutura de um hospital em que a gente tem muitos pacientes. Então, isso tudo tem que ser muito bem coordenado, a equipe tem que ser bem treinada. E hoje uma falha ainda que eu vejo das instituições de saúde é ainda não trazer mais o médico para dentro da cultura de qualidade e segurança do paciente, e o restante da equipe. A equipe de enfermagem já é mais ligada nesses protocolos, mas os médicos ainda não tanto. E isso é uma falha muitas vezes institucional, né, de não trazer o treinamento adequado para esses profissionais. Washington, a digitalização da saúde pode trazer aí novos desafios jurídicos? A gente tem acompanhado aí ao longo dos anos o avanço da telemedicina, das consultas online.
Como você avalia esse tipo de atendimento? Ele pode levar a mais possibilidades de erros? Eu sei que vocês não gostam dessa palavra, ou não. Como que você vê esse caminho por qual nós estamos indo? Infelizmente, a telemedicina é uma realidade. É assim que eu vejo. Telemedicina, em algumas circunstâncias pontuais, certamente é um instrumento que pode ajudar, mas eu vejo mais pontos negativos do que propriamente positivos. Carolina, como médica, pode também concordar com o que eu vou falar, porque um exame por vídeo, um exame pelo celular, não é a mesma coisa que uma anamnese, uma conversa dentro do consultório. Muitas vezes existe a necessidade de um toque, de um exame físico, para que o médico ele possa chegar o mais próximo possível do diagnóstico. Então, existem uma série de limitações que certamente podem e já estão trazendo diversas discussões na área jurídica. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. Mas, em contrapartida também, quando nós temos alguns casos em que o paciente não demanda uma atenção muito grande, a telemedicina ela pode funcionar em casos pontuais, sim, para ajudar e desafogar os serviços de pronto-socorro, principalmente. Quando a gente tem, por exemplo, situações gripais, situações pequenas, assim a gente pode dizer, e a Carolina, como médica, vai poder justamente caminhar nessa estrada e falar um pouco mais disso, mas eu entendo que a telemedicina, ela certamente ela pode ser um elemento que pode vir, não bem trabalhada, a prejudicar o médico, sem sombra de dúvida. Mas é uma realidade. Muitos planos de saúde adotam esse instrumento para fazer com que exista o maior número de pacientes sendo atendido. Em contrapartida, a gente observa também a tecnologia ajudando muitos médicos, os prontuários digitais, as prescrições digitais, ou seja, existem ferramentas que armazenamento em nuvem, entre outras coisas, de dados e informações de pacientes, que certamente ajudam o desenvolvimento da atividade médica, o cuidado com o paciente. Mas, voltando para a questão da telemedicina, eu falo para vocês que é uma situação muito delicada, que deve sim ser analisada caso a caso, para que a gente não tenha aí nenhum tipo de injustiça sendo praticada em desfavor dos médicos. Como você vê, Carolina, a tecnologia, até já ampliando aí, podendo falar de inteligência artificial, por exemplo, em torno dessa questão da segurança do paciente? A gente não vai retroceder nisso de forma alguma, e ainda mais porque, sobretudo, a telemedicina acaba trazendo uma redução de custos para os planos de saúde e os profissionais conseguem realmente atender mais pacientes em menos tempo, e a gente tem uma queda da qualidade que não tem como fugir disso. Então é bastante limitado e o médico ele tem que ter plena consciência dos limites que ele tem quando está em uma consulta com telemedicina, e o paciente também precisa estar muito bem informado para saber que terão limitações, e muitas vezes serve a consulta como apenas uma orientação, né, de que aquele paciente procure o mais rápido possível um serviço de saúde. Mas quando a gente entra em outras áreas da medicina, que a gente fala da inteligência artificial, processos repetitivos, né? Então, se isso for muito bem colocado na rotina, eles podem ser muito melhor executados por uma máquina do que pelo ser humano. Mas o nosso olhar vai ter que estar sempre ali em supervisão, porque nós seremos responsáveis pelo funcionamento daquele sistema. Uma outra situação importante são sistemas de prontuário eletrônico, que muitas vezes a prescrição ali engessa o profissional e pode induzir a erros. Então, o médico tem que tomar muito cuidado no momento que vai prescrever alguma medicação para ver se está na ficha do paciente correto, para ver, muitas vezes vem uma sugestão de prescrição, né, e aí a via de administração, a dose, e não ele que completa. Então, já vem pronto, né? E aí ele precisa ter uma atenção a mais, não simplesmente se sentir confortável com aquilo ali e achar que está tudo certo porque no sistema está certo. Então, conferir, imprimir essa ficha, carimbar, né, acompanhar se o profissional de enfermagem
entender o que precisa ser realizado. Então, a tecnologia ela nos ajuda, mas de forma nenhuma ela substitui esse nosso olhar atento que sempre tem que estar presente. Washington, na sua avaliação, qual é hoje o maior desafio para garantir segurança no sistema de saúde brasileiro e quais as mudanças mais urgentes para avançarmos nesse quesito? Eu acho que a instituição de protocolos é uma coisa muito importante. A gente observa protocolos sendo trabalhados de formas muitas vezes distintas entre hospitais. A questão da formação médica também é um ponto muito importante. A gente observa aí um número indiscriminado de faculdades de medicina espalhadas em todo o Brasil, ou seja, não existe atualmente um critério de seleção e aprovação dos médicos, como a OAB faz com os advogados, e eu sei que é uma bandeira que o próprio CRM tem defendido ao longo dos anos, e parece que tem ganhado um pouco mais de corpo ao longo desses últimos tempos, nesses últimos meses. Então, a gente observa que está muito ligado à conduta humana, está muito ligado à conduta dos profissionais, principalmente a implementação de protocolos, diretrizes, uma melhor formação do profissional. Porque, veja bem, Renato, uma coisa muito interessante. Eu fico muitas vezes me indagando que como é aceitável uma faculdade de medicina, por exemplo, com seus alunos, no primeiro, segundo ano, principalmente no primeiro ano, quando se tem aula de anatomia. Eu tenho 2 irmãos médicos, eu sei muito bem a realidade, eu estou há 25 anos na área, só defendendo médicos, então eu sei como que a coisa funciona. Mas tem gente estudando, ao invés de estudar em cadáveres, estão estudando em bonecos. Então, como é que você pode esperar, por exemplo, que um profissional que vai estudar num boneco de silicone, por mais realista que seja, vai ter uma boa formação? Então a gente já começa na largada, na faculdade. E depois a gente observa maus profissionais sendo postos no mercado de trabalho sem nenhum tipo de informação, seleção e etc., que a gente tem que, no mínimo, exigir, porque essas pessoas vão estar lidando com vidas humanas. Esperar qualquer coisa positiva dessa turma, que está indo para o mercado de trabalho totalmente despreparado. E, obviamente, que essas pessoas muitas vezes acabam assumindo postos de controle, diretorias de UPS, de UBS, perdão, UPAs, entre outras coisas mais, e até mesmo serviços de maior escala, sem ter um mínimo de preparação. Então, a gente observa que está muito enraizado o problema da educação, da formação do indivíduo, falta de implementação de protocolos. Eu acho que no Brasil falta, em muitos hospitais, a utilização do Instituto da Acreditação. São regras, protocolos definidos por entidades internacionais que falam o que o hospital deve fazer, quais medidas devem ser adotadas para que se mantenha um mínimo de padrão de qualidade necessário e esperado para a população, seja no serviço público, seja no serviço privado, pouco importa, mas faltam implementações de regras como, por exemplo, a acreditação que eu mencionei há pouco. Então, a gente se depara numa situação muito complicada hoje no Brasil. É um número muito pequeno de pacientes e pessoas que têm acesso a um bom serviço público, diga-se de passagem. Aqui em São Paulo, a gente pode muito bem falar isso, que nós temos serviço público de excelência, mas também voltado para a área privada, que são raríssimas as pessoas que têm acesso a hospitais de referência, hospitais que sejam bons prestadores de serviço para evitar qualquer tipo de problema e complicação para a população, para os pacientes. Para a gente terminar, quero ouvir vocês dois. Caroline, qual recado vocês deixam aí para profissionais e pacientes diante de um tema tão urgente, porque nós estamos falando de saúde e segurança, e eles devem estar sempre associados. O que você pode dizer? Bom, nós criamos um problema, né, de ter muitos médicos no mercado, então algumas pessoas acham que isso resolveria a qualidade na saúde, e foi bem visto que não, e agora a gente cria a solução, né, que seria a prova, né, para esses médicos atuarem no mercado.
O que eu entendo é que as instituições de saúde, elas terão que, daqui para frente, ser cada vez mais responsáveis, inclusive pelo treinamento, por protocolos de segurança, por acreditação, ao invés de apenas se colocarem como, afastamos os profissionais, como se fosse só o profissional que tivesse culpa naquele caso. E, inclusive, em muitos estudos, né, já foi comprovado que o olhar do familiar é muito importante, principalmente pacientes pediátricos, e que a instituição de saúde como um todo deixa de ouvir, muitas vezes, o familiar, de falar, olha, mas o médico falou que a medicação era de outra forma. Olha, mas ele sempre fez desse jeito, eu estou percebendo que ele não está bem. Então, ouvir mais. Falta muito ainda para a gente alcançar realmente a medicina de uma forma mais humana. Quem sabe a tecnologia venha nos ajudar para tirar a sobrecarga de algumas tarefas repetitivas e a gente voltar, né, a ter o nosso lado mais humano. Washington. Concordo com as palavras da Carolina. Falta muito o médico, em diversos aspectos, ter a humanidade de ouvir o paciente, mas também a gente tem que trazer, com a tecnologia que a gente dispõe hoje, inteligência artificial, informação, alimentar o paciente do que ele tem direito, do que ele tem principalmente como dever, porque não adianta só ter direitos, as pessoas têm deveres também, e eu acho que a partir do momento em que a gente presta um serviço de utilidade pública, como a gente tem feito aqui agora, levar informação para que todos tenham ciência é o melhor caminho, a melhor solução. Então, se nós pudermos, desde a escola, fazendo trabalho com crianças, explicar a necessidade mais básica em termos de saúde, dos cuidados que devem ser eventualmente tomados em situações A, B, C ou D, pouco importa, como também a implementação de cursos, a paciência que os assistentes sociais têm que ter dentro dos hospitais, ajudando a população, não só o médico, mas enfermeiros, porque, veja bem, eu tive uma oportunidade de ler uma matéria outro dia, onde eu pude me deparar com a seguinte informação que foi muito interessante. A partir do momento em que a gente observa em regiões de baixa renda, pessoas pobres, que não têm acesso à informação, basta ter 2 enfermeiras que possam ministrar uma palestra para essa população, por exemplo, em cuidados sexuais, métodos anticonceptivos, entre outras coisas, faz com que as pessoas tenham acesso à informação, não necessariamente pelo médico, mas por outros profissionais de saúde, para que essas pessoas possam ter uma vida melhor. Então, a informação é, acima de tudo, o ponto fundamental, o norte, para que as pessoas tenham acesso a uma melhor e certamente uma qualidade de vida, uma vida melhor, uma qualidade de vida certamente positiva. É isso que a gente espera e é óbvio, a gente pode fazer com que os governos, não só municipal, estadual, mas federal, implementem campanhas de divulgação, como existia muito mais no passado, para que a população seja educada acima de qualquer coisa. Sem dúvida, educação sempre, muita saúde. Olha, obrigada pela participação de vocês dois aqui comigo. Foi um prazer. Até a próxima. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Caroline Daites, médica especialista em medicina legal e perícia médica, e com Washington Fonseca, especialista em direito médico. E você já pode acompanhar essa entrevista pelo nosso canal no YouTube, no Record Plus e também pelo nosso podcast disponível no Spotify e no Deezer. Eu espero você no próximo programa. Até lá!